Ink Brasil, a batalha vai começar. Se só uma guerra de tinta, deixa sua marca na pele, deixa sua marca no mundo. As agulhas viram vício, nossa vida é um rabisco. Nosso assunto aqui é só tatuagem. Tem espaço no corpo, nós faz a viagem. Old school, time-lapse, qualquer tatu que cê faz. Quanto mais eles falam, não importa, quero mais. Só vence quem tem sede, quem vive no sonho. A vitória é pra esses, mas é tudo nosso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ink Brasil. Iniciaremos agora o julgamento das tatuagens. E um detalhe muito importante eu quero colocar aqui: houve muita falha na hora de enviar a imagem. Era para ser enviada uma imagem apenas, com régua e a data no papel. Muitos profissionais mandaram duas fotos, uma com régua, uma foto com papel. Então não é necessário fazer isso, e não envie foto editada. Não envie foto com duas imagens da mesma tatuagem. Isso daí pode ser visto negativamente por alguns de nossos jurados. Por que estou falando isso? Antes de iniciarmos esse julgamento, que vamos dar início agora, nós fizemos um pré-julgamento de todas as tatuagens que vão ser julgadas agora. E muitos dos profissionais que foram avaliados negativamente por um dos jurados no pré-julgamento, ele vai ser julgado aqui, não necessariamente com o julgamento diretamente. Ele vai optar por não falar daquela tatuagem que ele acha que está fora do padrão. Iniciando agora o julgamento das tatuagens com Ezequiel e logo após o Miguel Ângelo. Boa tarde pessoal, meu nome é Ezequiel. Na verdade ele falou que eu sou o líder da banca, mas isso é meramente fictício, né? Quem manda é ele. Eu só vou dar minha opinião aqui em cada tatuagem, aqui vou estar julgando minha opinião individual aqui, dizendo o que eu acho. Tem tatuagens que eu acho que não deveria nem prosseguir, nem ser examinada, avaliadas, porque não cumpriu o requisito básico, né? Eu acredito que todo o campeonato, qualquer coisa que tenha que é referente de concurso, tem um requisito básico a ser entregue. Então eu acredito que quando não entregou o básico, eu acho que isso já deve ser eliminado de cara, mas sei quem vai decidir é ele em outro momento. Eu só vou dar a minha opinião de cada tatuagem, né? A primeira tatuagem aqui é do Luiz Cruz. É uma rosa que o old school aqui. E minha opinião sim que a tatuagem está... As folhas da tatuagem, o sombreamento está muito ruins, na minha opinião, né? O sombreamento não está legal, está bem embolado. A rosa em si está bem legal, a rosa e alguns detalhes de vermelho, eu acho que foi bem pintado, mas a questão do sombreamento das folhas ficou muito embolado. Ele simplesmente pintou tudo por cima. Desculpa aí minha opinião, mas isso aqui parece que foi de repente, sabe aquelas revistinhas de colorir que compra em banca de jornal para criança? Então, acho que a pessoa pegou uma revistinha dessa para colorir e deu para uma criança pintar a parte das folhas, entendeu? Então eu achei que não ficou legal essa parte das folhas, mas a rosa até que tá legal. Eu acho que tá bem pigmentado, tá uma tatuagem que tá com um pigmento bem legal. Só que esse amarelo eu achei um pouco fora de contexto. Apesar de fazer parte de old school, eu não achei tão bem aplicado esse amarelo, tá um pouco ferido, aqui inclusive. E um toque aí é pegar um pouco mais leve nesse sombreamento das folhas. Acho que se tivesse um pouco mais de cuidado aqui, deixado menos escuro, acho que a tatuagem ficaria até melhor. Mas a rosa em si tá legal. Perfeito. Na minha opinião, analisando aqui essa tatuagem, ela tem a característica old school. Porém, o pecado aqui foi não ter trabalhado um sombreado de dentro das pétalas da rosa. Eu acho que isso seria muito importante para deixar bem aquele característico do old school. As folhas realmente ficaram muito escuras, eu não curti isso. E eu acho que deveria ser trabalhado mais em relação à limpeza da tatuagem, para não mostrar essa leve exudação que apareceu aqui no amarelo, que isso daí condena uma tatuagem mais ferida. Então, é uma dica que é um profissional que fez essa tatuagem, o Luiz Cruz, para trabalhar mais a limpeza em relação a isso na entrega da sua arte. A próxima arte agora
Matheus Davi Tatu, que entregou pra gente uma pin-up, né? Só que essa pin-up, ela vem a ser a Amy Winehouse. Eu achei muito interessante, curti bastante esse trabalho, embora tenha pecado em alguns detalhes aqui. Eu gostei das flores. Ele pesou um tom mais escuro de vermelho, que não é tão comum no old school, mas ficou um tom mais fechado. Eu achei isso muito interessante, ficou bem trabalhada, colocou bastante característica, embora a tatuagem da Amy, ele tenha falhado um pouquinho ali nos traços, isso daí eu não achei legal, mas no restante eu gostei bastante desse trabalho. É um trabalho bem digno de entregar aqui para o nosso Ink Brasil. Eu acho que está um trabalho muito bem aplicado, bem executado. Está um trabalho bem limpo, queria até parabenizar, está muito legal. As ondulações do cabelo está bem legal, mas o que eu não curti foi o branco. O branco ele não se aplica ao school, né? Ele tem alguns pontos de luzes brancas aqui nas rosas, nas flores e nos olhos também. Mas esse detalhe das rosas de baixo curvos, no caso para frente, ficou bem legal. Mas o que não ficou tão interessante, na minha opinião, o principal, foi a tatuagem. Dentro da tatuagem não está sendo representada pela original. A Amy Winehouse ela não tinha essa tatuagem dessa mulher desse jeito. Enfim, a roupa está diferente, o cabelo está diferente, então não foi tão bem representado. Então, pessoal, Miguel roubou a minha fala, né? Porque na realidade quem identificou esse erro foi eu. Então, tipo assim, não querendo ser o do contra, mas o que eu gostei na tatuagem foi o cabelo, mas eu não consigo olhar para outro local na tatuagem, a não ser a tatuagem da tatuagem, né? Que tem no braço, que está muito mal executada. O braço está horrível, pavoroso na minha opinião. A tatuagem menor em si no braço, então está pior ainda. Não condiz com o original, não precisaria, teoricamente não precisaria estar igual ao original, mas já que foi feita uma representação, acho que teria que ter sido fidedigno na tatuagem original. Então, não colocou o rosto na boneca, a cor do cabelo está diferente, a roupa está diferente. Então, quando eu olho para essa tatuagem, eu olho diretamente para a tatu da pessoa, entendeu? Para ver se a pessoa foi fidedigna na tatuagem. E não foi, entendeu? Então, tem detalhes bonitos na tatuagem, mas eu não consigo nem observar os detalhes bonitos, porque eu acho que o pior para mim, na minha opinião, sobressaiu, entendeu? Então, minha opinião é essa. A tatuagem em si está até bem feita, se você for ser um pouco menos preconceituoso e olhar detalhes da tatuagem. A tatuagem está bem feita, mas eu acho que matou em si foi isso. A questão da tatuagem, dentro da tatuagem, a tatuagem da Amy, que não está bem feita e não seguiu o original, entendeu? Então, seguindo agora para a próxima tatu, só para sinalizar vocês, isso aqui é refrigerante, né, um Guaraná que a gente está tomando. E em concordância aqui com esse detalhe, realmente a Amy, ela tem a tatuagem dela, o cabelo é preto da personagem, a roupa, a bermuda da personagem é preta. E esse quesito pesou mais para o nosso jurado do que para mim. Eu gostei muito da tatuagem, embora tenha vacilado nessa questão realmente de tom do cabelo, descaracteriza um pouco o personagem. Então, se você está representando alguém, um personagem, tem que ser mais fidedigno com o nosso jurado. Só para confirmar, eu dei joinha na tatuagem, tá? Eu avaliei como positivo, mas é uma tatuagem que realmente me incomodou bastante, não está igual a da original. E a terceira arte agora, do Rafael Tatu. Fala aí pra gente, Miguel. Então, eu curti essa tatuagem, achei ela bem positiva, mas, enfim, teve uns pontos aqui da Kombi que eu não curti tanto, roubando aí a fala do Ezequiel novamente. De novo. A tatuagem, ela não tá com porta, isso me incomodou. E eu achei que poderia ter dado uma trabalhada melhor nesse pôr do sol. Eu não curti esse verde em cima tanto que está em cima da Kombi e está atrás, né? Isso não me agradou muito. Mas tá uma tatuagem bem executada, bem pigmentada,
tá bem legal. Eu também achei a tatuagem bem interessante, achei uma tatuagem limpa, você não dando zoom na tatuagem, você olhando a tatuagem ao todo, num todo tá uma tatuagem legal, entendeu? Uma tatuagem que chama a atenção. Porém, tipo assim, eu achei que pecou nos detalhes da nuvem, eu achei que isso ficou, não achei legal. O teto também, as linhas do teto também eu não gostei, a questão da porta eu já tinha sinalizado antes, mas também como uma arte, não necessariamente precisa ter uma porta também, mas especificamente eu não gostei, acho que poderia ter dado somente um tracinho, uma maçaneta, alguma coisa para dar a entender também, né? A questão do urubu também, descendo, eu não gostei muito, e o fundo em si eu não gostei, mas a tatuagem está bem executada, uma tatuagem que eu vou dar positivo, mas mesmo lutando tem alguns detalhes que eu não gostei, entendeu? Perfeito. Eu, avaliando essa tatuagem aqui, logo de cara, a sensação que eu tenho é de um pôr do sol. Eu até fiquei avaliando em relação ao tom de amarelo que foi colocado, né? Colocaram meio esverdeado ali sobre, no caso pelo Rafael, sobre a Kombi. Eu não conseguia entender esse meio esverdeado, é o que? É uma representação de uma mata, de um morro, mas enfim, deu esse esverdeado que eu não curti muito, ele fez ter uma sensação mais de pôr do sol, tipo um crepúsculo, né? Tá anoitecendo. Agora, o que eu não achei legal foi a sombra que ele deu para um urubu, porque não tem como o urubu projetar, o pássaro que seja, projetar sua sombra sobre o sol. Se a gente vê a ave maior de todas aí, ela tem meio que uma projeção no sol de uma sombra, então isso daí eu não achei legal, mas no geral uma tatuagem muito bacana, eu curti a vibe dela de pôr do sol, a gente sente que é uma Kombi viajando no deserto, num pôr do sol à tarde, muito legal, eu avaliei positivamente também, achei super interessante. A próxima agora, a Lítio Panoso, que mandou pra gente aí um cacto, né? Quer começar, Aldo? Posso começar. Então, eu estou um pouco na dúvida nessa tatuagem aqui, se foi erro do profissional ou erro da pele, né? Da pessoa que está sendo tatuada. Porque o início está bem legal, mesmo tendo uns detalhes assim, a execução do chapéu tá legal, entendeu? As linhas de dentro do chapéu não estão legal, mas o início da execução tá bem legal. Agora o vaso, tá muito ruim sombreado, entendeu? Tá muito embolado, as linhas não estão legal, as linhas estão estouradas. Marcelo como sempre fazendo merda. As linhas estão estouradas, entendeu? O sombreamento não tá legal, tá bem falhado. E tipo assim, a impressão não é de um sombreamento, a impressão é de algo pintado que ficou falhado, na minha opinião, né? Ou de repente ele tentou começar a fazer um rastelado e passou por sombreado, ficou um pouco confuso, entendeu? Melhor ir o Miguel, porque o Marcelo está limpando a mesa ainda do Guaraná que ele entornou. Então, a minha opinião é a mesma do Ezequiel. Tá até legal o cacto, o chapéu tá legal mesmo com alguns pontos aqui. O que eu não curti do chapéu foi essas bolas do meio, né? Esses três círculos estão bem tremidos. Mas o vaso, cara, se você olhar as partes geométricas, elas não estão geométricas e deveriam estar. Elas estão bem tortas. E a parte da base foi o que mais me incomodou, porque o lado esquerdo ele está quadrangular, né? Ele está mais reto, e o outro lado direito ele está boleado, então isso me incomodou. E parece que no meio está um pouco machucado, está um pouco ferido também. É isso. Então, concordo aqui com as duas colocações. É um trabalho até bonito de se ver, porém o trabalho de sombreado que foi dado embaixo no vaso não está realmente legal. Também senti um pouco de ausência de sombreado no chapéu, como colocou aqui bem o Miguel, mas o sombreado do cacto em si eu achei interessante. A gente sente um pouco de profundidade ali no meio, né? Mas o trabalho em si está agradável, porém tem muita coisa aí para você corrigir e trabalhar na sua próxima tatuagem, na próxima fase. Posso falar da próxima? Pode. Então, cara, a próxima tatuagem, provavelmente ele vai fazer edição no vídeo e vai colocar a tatuagem aí para vocês. Isso aqui é o claro retrato de como que deve ter sido enviado um trabalho, né? Eu gostei muito bem do cuidado da pessoa, de ter feito uma etiqueta, de ter colocado a data, colocou
a pessoa entregou mais do que foi pedido, né? Colocou 2 réguas e eu achei o trabalho da execução, assim, de ter enviado muito legal. A tatuagem em si tá uma tatuagem limpa, uma tatuagem bonita, entendeu? Uma tatuagem bonita de se ver, você olha assim, você tenta nem perceber se tem algumas falhas, algumas linhas estouradas, você vê que tem algumas linhas trabalhadas embaixo que a pessoa deu uma sombreada para poder disfarçar alguma coisa, mas isso aí não tirou o brilho da tatuagem. Na minha opinião, tá uma tatuagem legal, porém que fugiu do que foi pedido foi a questão do branco, colocou um branco na asa, e esse branco aí na asa, no bico, pode ter sido a questão de um sombreamento, algo que tentou mudar, entendeu? Tá meio estranho, então como hoje não tem branco, entendeu? Não estou avaliando ela positivamente, mas a questão da tatuagem está muito bem feita, a forma que foi entregada foi legal, entendeu? Só o que pegou foi do branco, que não entregou o que foi pedido. Tirando isso, na minha opinião, foi muito legal. Então, eu curti bastante essa tatuagem, eu avaliei ela como positiva. Eu curti a rosa, curti as folhas, tá bem old school. O que me incomodou foi na andorinha, foi a parte de baixo dela, do traço, né? Da barriga indo pro rabo, dá pra ver que teve um bold line aqui na parte da barriga, e indo mais pro rabo da andorinha, dá pra ver que o traço tá falhado e tá tremido também, mas de resto eu acho que foi trabalhado bem legal as cores, tirando o branco, né? Mas eu curti a tatuagem. Então, na minha opinião, visualmente está bacana essa tatuagem. A gente olha assim, sente as cores bem equilibradas, foram bem trabalhadas, as folhas, pô, ficou bem legal, eu curti bastante. Agora, em relação a esse branco que já foi colocado aqui, realmente está visível, parece que sem querer pode ter sombreado aquele detalhe da asa e depois para disfarçar jogou o branco, isso não é legal, mas no geral gostei dessa tatuagem, tá bacana, para mim é uma avaliação positiva, embora tenha lá no topo de um detalhezinho de folha na parte cinza, o traço ali tem um erro ali que está gritando, a gente olha para a tatuagem e vê aquilo ali, aquele detalhe, aquele erro do traço, isso daí já não achei legal, mais cuidado aí caso passe para a próxima fase. Então a nossa próxima tatuagem agora... Kelson Art. Kelson Art, pode continuar. Então, a sensação que eu tenho com essa tatuagem aqui parece que ela não foi acabada. Eu achei que você pesou muito no preto, mas essa parte eu não cheguei a avaliar como negativa nela, mesmo tendo alguns pontos que parece não estar tão bem pigmentado. Mas o que me incomodou muito nessa tatuagem foi as folhas, cara. Você sei lá, parece que esqueceu de terminar as folhas. É a sensação que eu tenho quando olho a tatuagem, né? Porque as pétalas estão bem pigmentadas, bem escuras, e as folhas só tá com os traços, né? Tem uma pigmentação outra aqui, isso me deixou um pouco conflitante, né, na tatuagem. A minha opinião também segue na mesma linha do Miguel. A questão do centro da tatuagem, o botão da rosa eu não achei muito bem executado, entendeu? Eu achei que a pintura, a pigmentação não tá legal. Eu acho que faltou pigmentação aí em alguns traços aí do botão da rosa. As folhas em si que ficou sem pintar, eu acho que deu até um diferencial na tatuagem, porque tem umas linhas mais, só que as linhas que estão dentro estão muito ruins, entendeu? As linhas passam do contorno da folha, as linhas central, então, e a pintura em si, você dá pra ver que às vezes em algumas pétalas está um pouco magoada a pele, mas em si, você olhando a tatuagem de longe, não está uma tatuagem bonita. Só o miolo da tatuagem, o centro da tatuagem não está legal na minha opinião, entendeu? Faltou sombreamento, faltou pintura aí, faltou de repente um verdezinho na folha para dar um pá a mais na tatuagem, entendeu? Dar aquele diferencial. Então eu acho que isso faltou um pouco, acho que faltou cuidado na tatuagem, faltou cuidado na execução, mas tirando essa parte de cuidado, de tudo, você olhando de longe assim, uma tatuagem que não está ruim, mas o centro da tatuagem, a parte da execução, faltou um pouco de cuidado, entendeu? Eu concordo com todos os dois jurados em relação ao ferimento, é visível aqui, a gente vê aqui em um determinado ponto aqui esquerdo,
e dá para perceber falhas também, ou seja, não foi bem saturado. O preto ele precisa ser bem saturado, você vai precisar retocar provavelmente essa tatuagem depois. Precisa pesar mais o preto, ele tem que estar sólido. Então aqui eu consigo ver várias partes com falhas e traços também com algumas falhas lá em cima. No mais, foi bem executado, entre aspas, porque você falhou em relação ao pigmentar, né? Você deixou aí falhado grandes partes, podia ter trabalhado um sombreado nas folhas, podia ter colocado mais folhas. Só vejo aqui duas folhinhas maiores e o resto daquelas estreitinhas, fininhas, podia ter trabalhado mais. De repente umas folhas mais grossas, e isso daí te traria uma visão bem melhor. No mais, a tatuagem, visivelmente, ela está interessante, mas depois você vai precisar de retocar. Então aqui eu passo para a próxima etapa, que é Tyler Savinsky, que entregou pra gente aí uma onça, né? Quer começar, Miguel? Posso começar. Cara, eu achei que descaracterizou já de cara pelo fato de você ter aplicado um rosa, cara. O rosa ele não faz parte do old school, então isso pra mim já descaracteriza muito. Os traços estão um pouco tremidos e você poderia ter trabalhado um pouco melhor nas folhas, ter trabalhado melhor o verde, parece que não pigmentou legal. E o bigode está muito parecido com os dentes, isso me incomodou um pouco. Essa aí é a minha opinião sobre esse tatu, cara, mas é isso. Bom, posso falar aqui, cara, não vou nem pedir desculpa, né, porque quando a pessoa participa de um concurso, de qualquer coisa, ela bota a cara para bater, né, então, a minha opinião é que isso aqui parece feito um desenho de criança, né, eu sei que é uma tatuagem old school, mas a imagem que eu tive inicial é como se fosse aquelas luvas de brinquedo, sabe, a pessoa coloca a luva de bichinho e fica brincando, então foi isso que eu tive a entender. O desenho as linhas estão muito ruins, o contorno, o sombreamento em si está muito ruim, sem contar da parte principal do que foi entregado do rosa que o Miguel citou, o sombreamento da folha também, entendeu? As manchas, a parte de tigrado do sombreamento também eu não gostei, a boca está ruim, então eu não gostei particularmente dessas tatuagens, né? Mas é particular, então mesmo não sendo realismo, né? Então essa é a minha opinião aí. Bom, na minha opinião aqui, avaliando essa tatuagem, ela tem traços bons, gostei de muitos traços aqui. Em relação às folhas, realmente não foi bem saturado, não foi bem pigmentado, tem falhado aqui nas folhas. Como a gente bem sabe, o old school é uma representação real, não é aqui a ideia de trazer um trabalho realista, mas enfim, por isso esses detalhes às vezes numa tatuagem old school fica um pouco grosseiro ou não, mas realmente no geral essa tatuagem aqui ela podia ser bem mais trabalhada. Visualmente eu em particular não acho que está feio, mas o rosa realmente, como bem colocado pelo Miguel, está fora, porque no old school prima-se pelas cores primárias, no máximo algumas cores secundárias. Você não pode encher muito de cores, pega menos nisso. Aqui é o profissional que ele quis dar a roupagem dele para esse estilo, mas eu acho que você às vezes menos é mais, então não exagerar muito em questão de coloração e usar mais as cores básicas, que isso daí vai trazer um sucesso muito maior do que emperequetar, né, detalhar mais a tatuagem. Então vamos agora para a próxima, para a 8ª tatuagem aí, que é um tubarão de escúcuma para lá. Bom, não tem tanto o que falar sobre essa tatuagem, né? A tatuagem assim está bem executada, está uma tatuagem bonita, limpa. Eu particularmente, quando eu falo particularmente é porque os outros dois discordam um pouco de mim, eu não gostei muito do rosto, da cabeça do tubarão, entendeu? Eu achei que ficou um pouco cômico. Quando você pensa em tubarão, você pensa algo intimidador, feroz. Eu acho que isso deu a cara do tubarão ficou um pouco cômico. E em si a âncora se misturou muito com o rabo, ficou um pouco confuso, você tem que ficar tentando entender o que tem na tatuagem. Eu acho que uma tatuagem às vezes
de desenhos clássicos, você tem que olhar e não precisa se explicar o que tem ali na tatuagem, né? Isso aqui precisa de uma explicação, o que é barbatana, você identifica, claro, que o vermelho é a âncora, mas eu achei que ficou um pouco embolado a parte do rabo do tubarão e um pouco da cabeça, mas assim, a tatuagem está bonita, né? A tatuagem está bem executada. Minha opinião é isso, não tem muito o que pontuar nela não. Então, eu achei que a tatuagem está bem trabalhada, está bem pigmentada, bem executada, está um trabalho limpo, a foto ficou muito boa. Eu achei que representou bem o desenho original. Eu não curti tanto o roxo, eu acho que já descaracteriza um pouco também, mesmo sendo uma cor secundária, mas eu acho que tira um pouco da pegada, né, old school. Mas o que pegou mais pra mim foi essa questão do rabo, tá muito misturado com a âncora, né? E teve esse rosa aí também na flor, que descaracterizou um pouco também. Mas parabéns pelo trabalho, ficou bem limpo, muito bem executado. Realmente, esse trabalho aqui é do Lucão Tatu, ficou bonito. Eu gostei bastante, embora tenha vacilado nos tons, isso daí a gente vai sempre bater na mesma tecla. Se fugir dos tons tradicionais, nós vamos mencionar isso. Aqui tem um rosa goiaba, tem um tom de meio que uva, esse roxo que o Miguel mencionou. Então isso aí não é legal em questão de uma avaliação de tatuagem. Então tem que ter cuidado com isso. Tá uma tatuagem bonita? Tá, apresentável. Mas o rabo geralmente tá um pouco bagunçado ali com aquela âncora. Então deveria estar mais definido. De repente, se você pesasse menos o sombreado do rabo, ia contrastar mais com a âncora, a gente tem uma visão melhor. Ou de repente você abaixasse um pouquinho mais o rabo, isso daí ia dar um diferencial. E outra coisa que para mim foi gritante é o traço lá em cima da argola da âncora, que tem uma falha ali, e isso daí para mim me incomodou bastante. Mas no geral a tatuagem está bonita, parabéns aí pelo trabalho, Lucão Tatu. E o próximo é Natália Santos. Então, vou começar falando aqui do seu trabalho, Natália. Eu achei que parece que a tatuagem está um pouco machucada. O trabalho não está muito limpo, né? O braço em volta tá bem sujo. Você poderia ter tido um pouco mais de cuidado aqui, né, com a apresentação do trabalho. E tá bem escuro, né? Apesar de old school normalmente tem uns trabalhos mais escuros. Mas eu acho que ficou bem confuso aqui, bem conflitante. Eu não consigo ver de cara, identificar a cabeça do pássaro e não está legível, né? A gente tem que ver o trabalho de cara e já entender. Então, o que mais me incomodou aqui foi o fato de eu não conseguir achar tão legível a cabeça do pássaro, né? Mas é isso. Gente, olha só, a princípio eu não vou avaliar essa tatuagem, porque eu acho que tem pessoas que têm dificuldade de entender